Um novo e importante assunto em debate nas práticas assistenciais médicas é a participação de nós cardiologistas em mídia social. Twitter, LinkedIn, Facebook, sites, como isso fica para nós cardiologistas? E esse assunto também foi discutido aqui no Congresso Europeu em Munique. Questões como a amplitude, as regras, se é lícito, se deve se comunicar ao conselho, se deve se falar com a instituição, isso é um assunto só para médicos jovens. Essas questões todas nós vamos discutir e eu trago aqui um estudioso especialista no assunto, que é o Dr. Marco Praça, cirurgião cardíaco da BP. Marco, o que você me diz sobre esse importante assunto? Não, é um assunto que não tem volta. Todo médico, aqui no caso nós estamos discutindo nós cardiologistas, cirurgiões cardíacos, nós temos que fazer parte da rede social. É um mundo à parte e um mundo que cresce a cada dia. Existem algumas preocupações normais com a rede, por exemplo, a rede não tem, você publica o que você quiser na rede, não tem uma revisão para você publicar. Então você precisa tomar cuidado com as coisas que você vai publicar. Pensar muito antes, né? E ver o contexto do que você vai publicar, na verdade. Para quem você está querendo mandar mensagem, uma rede social, você quer mandar mensagem mais para colegas, você usa mais Twitter, mais LinkedIn. Você quer mandar uma mensagem para a população, você acaba usando mais o Facebook e por aí vai. Então já começa como você vai colocar cada coisa em que lugar, com que linguagem você vai usar. Uma linguagem pode ser mais formal numa rede e tem que ser uma linguagem mais fácil na outra rede. Então, são detalhes que você precisa ficar sempre atento. O Conselho de Medicina nosso, ele valida, ele aprova esse tipo de participação? E eu perguntaria também, como fica a instituição? Você precisaria pedir uma licença para a instituição para poder? Quais são essas regras que a gente tem que adotar, Marco? Tudo possui regras. Com qualquer área da nossa sociedade hoje existem regras. Mas você pode pensar, revistas médicas, revistas e sociedades, hoje elas estão nas redes sociais. E elas são confiáveis, nós confiamos. Como o New England, por exemplo? O New England tem uma página que tem 1,5 milhões de seguidores. Fantástico. Então, elas fazem parte, você precisa fazer parte disso. Mas você precisa, novamente, saber e ter cuidado com o que você vai publicar. Se você comete um erro numa publicação, você está fora dessa rede, porque esse erro vai se perpetuar. Você colocou ali, aquilo dificilmente você consegue retirar. Então, não cometa erros. Pense muito, sempre o que você vai publicar. E sempre converse com a sua instituição. Sua instituição tem regras locais dela, que ela permite ou não, pelo Departamento de Compliance, como a sociedade tem as suas regras e como o CRM, o CFM tem as regras dele. Você tem que descobrir quais são essas regras para saber como você pode fazer o uso dessa rede da melhor forma. Em relação aos comentários, por exemplo, você deve responder a todos os comentários? Existem comentários às vezes positivos, negativos. Como é que você deve se portar em relação a isso? Então, isso é fundamental. Sempre que você postar, gera um comentário de alguém. Que pode ser a seu favor, mas lógico, pode ser contra. Pode não concordar, ou às vezes ele só quer agir de má fé para te prejudicar. É nessa hora que você tem que ter muita paciência e cabeça fria para responder aquele comentário. Você deve sim responder o maior número de comentários possíveis. Lógico, se você tiver um número tão grande você não consegue, mas alguns você tem que responder. Mas principalmente quando forem comentários desfavoráveis, você precisa usar a sua inteligência emocional, esse raciocínio para responder com respeito àquela pessoa. Respeito na rede é muito importante. E você acha, Marco, num futuro, eu diria um futuro a curto prazo, as instituições vão colocar que todos os seus médicos tenham que realmente ter uma rede social que possa se comunicar com os seus pacientes e usuários das instituições? Como é que você vê isso? Isso vai ser uma coisa mais ou menos obrigatória para nós cardiologistas? Não, sem dúvida, isso já acontece. Numa das aulas que nós assistimos aqui no Congresso, o speaker disse que quem trabalha na Mayo Clinic precisa ter Twitter. Você é obrigado a ter Twitter se você é médico na Mayo Clinic. Se você não tem, eles te ajudam, ou por dificuldade, eles vão te ajudar. Eles têm um departamento de mídia social determinado para ajudar os médicos a como publicar corretamente, o que colocar, não conteúdo, como você pode, o que não pode falar, de que jeito você pode colocar uma coisa ou outra. Então tem regras os hospitais já estão de olho nisso. Quanto mais você aparece na rede social, existem jeitos de medir a
a sua implicação, a sua influência, né? São os influenciadores, mídia, né? Quanto maior esse número, e com mais importância você vai ter, talvez. Corretas, as instituições querem isso, eles vão atrás de você. E as instituições, as sociedades vão atrás disso para convidar speakers. Então, se você está falando muito de uma área que você tem grande conhecimento, isso gera o seu nome, talvez seja chamado por uma... E você acredita, Marco, que isso também não seja uma forma de dar uma certa satisfação aos nossos pacientes do que nós estamos fazendo, o que nós estamos estudando, como a gente estuda isso, como a gente realmente se atualiza na nossa profissão? Você não acha que os nossos pacientes também vão se interessar por essa questão, se você participa dessas mídias sociais? Sem dúvida, sem dúvida. Ele está interessado, ele vai atrás dessa informação. Hoje, grande parte existe um trabalhinho que mostrou que chega a ser 25%, 30% dos pacientes escolhem os seus médicos pela rede social. Tem indicação de colega, de amigo, do próprio médico da família, mas tem indicação da rede social. Ele procura o que ele quer na rede, acha seu nome sobre aquele tipo de terapia e vai atrás de você. Se gera empatia na consulta, você ganhou aquele paciente. Pois é, colegas cardiologistas, está aí um importante tema, um novo tema, que realmente vai movimentar muito a nossa prática do dia a dia, mas que eu acho que dificilmente nós vamos conseguir escapar disso. Eu acho que um cardiologista que está antenado com as novas tecnologias, que participa de instituições, realmente vai ter que ter um acesso forte às mídias sociais. Eu acho que de take-home message, a gente devia falar seis itens que são importantes. Primeiro, você tem que ser preciso na sua informação, saber o que você está publicando, nunca, jamais identificar o paciente, né? Pedir permissão à sua sociedade, mas principalmente à sua instituição de trabalho, como que você pode publicar aqui. Ter respeito, como a gente disse, aos comentários, publicar conteúdos, né, que ajudem os seus colegas e a população, e nunca se esqueça, toda a mensagem que você colocou pode ser lida em voz alta no tribunal. Nunca se esqueça disso. Tá aí, participação sim, mas com regras, com respeito aos colegas e aos nossos pacientes também.